ferramenta um local de um chat, né? E daí eu queria saber, assim, se vocês pudessem só colocar um ok, se vocês estão nos ouvindo, se estão nos vendo, ali no chat, deixar o microfone fechado, mas só entrar ali no chat da reunião e eu colocar um ok, só para eu não me sentir, assim, mais louco, achando que eu estou falando aqui e ninguém tá ouvindo. Então, quem estiver ouvindo, puder entrar no chat. Marina, que está, não sei se você está compartilhando a sua tela, né? Não, sou eu que estou compartilhando a minha, né? Se você quiser parar, inclusive, de compartilhar um pouquinho... Então, daí você mostra onde é que o pessoal escreve lá no chat, por favor? Sim, tem uma barra embaixo aqui da tela, que não tem como espelhar o próprio Teams, mas tem uma barra aqui embaixo da tela, onde tem a parte do microfone, da câmera, e do lado de, como se fossem, aí, você conseguiu. Tá vendo? Ó, aqui, gente, ó, tá aqui nesse negocinho aqui, ó. Quem puder, por favor, clicar aí e só colocar ok. Certo? Aí a gente já... Olha, Marina tá ali, ok. Marcos Antônio de Andrade está ali, a Márcia, está ok. Só que eu estou preocupado que até agora só deu ok o pessoal do nosso time. Será que... Pessoal, boa noite. Eu tô online, só que eu estou usando o web, e o web não dá opção para você colocar... Olha, Deus te abençoe, muito obrigado. Só para avisar aí. Obrigado, Caio. Tá bom, gente, valeu então. Então eu vou seguir, tá? Então eu vou seguir. Pronto, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que a gente fez aqui. A ideia é fazer mais ou menos um bate-papo, né? Fazer uma coisa mais despretensiosa, apesar de que a gente ensaiou a tarde todinha, tá? Mas a ideia é fazer, assim, algo bem, assim, né, improvisado, né? Vocês vão ver que não foi improvisado, mas é para falar um pouquinho sobre as possibilidades, né, que surgem também dentro da implantação do programa OEA nas empresas, num momento tão delicado como esse. Então, a ideia nossa é fazer o quê? A Marina vai ficar de âncora, ela vai, faz uma pergunta, eu respondo e vou mostrando os slides. E eu fiz um filminho no final, espero que todo mundo goste, que deu um trabalho desgraçado para fazer, tá? E é lógico, essa apresentação depois vamos repassar para todo mundo que quiser. Então, Marina, quer começar aí com as questões? Oi, Walter, quero sim. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que é importante da gente pontuar, talvez alguns aqui não estejam a par, é do que é o programa OEA, né? Acho que isso é o primeiro ponto. Muitas vezes as pessoas ainda não conhecem totalmente como funciona o programa. Então, foi muito bom você ter perguntado isso, parece até que a gente tinha combinado, como de fato combinamos, né? E vamos fazer uma apresentação rápida, porque eu já vi que tem gente aí que conhece bem disso, né? Tá, o Russo está aí o Dr. Zanetti, tem bastante gente aí que conhece muito mais do que eu até da lógica do programa. Mas vamos passar uma ideia geral, né? O programa nasce, ou melhor, ganha corpo na Organização Mundial das Aduanas, vem como uma resposta, né, do sistema aduaneiro, né, por um problema que se dá pelo esgotamento do controle aduaneiro comum, né? Então, a ideia é criar programas de qualidade. Nessa esteira, né, daí você tem o OEA
tanto o europeu, como você tem os que foram abertos, os programas que seguiram o mesmo modelo aqui na América Latina, o CityPath americano, que foi um grande impulsionador, a bem da verdade, né? Depois dos atentados lá de setembro, nos Estados Unidos, em 3 meses os americanos colocaram o programa deles para funcionar, né? E na esteira também acabou surgindo o nosso programa, o programa OEA brasileiro. A ideia é o quê? É um programa de qualidade, é um programa de gestão de qualidade, só que voltado ao comércio exterior. A ideia do programa é trazer uma gestão por procedimentos, né, a análise de risco e um programa bastante robusto de qualificação profissional para os intervenientes de comércio exterior e poder, então, com isso, qualificá-los, né? Bom, basicamente é isso. E aí, acho que está espelhando uma outra tela. Desculpa. Walter, volta a espelhar a sua, só para a gente voltar lá? Uhum. Não sei quem que mexeu. Vou pedir a gentileza, gente, de manterem as câmeras fechadas e, por favor, não tem um botãozinho que pode estar aparecendo para alguns, de assumir o controle, por gentileza, não fazer isso. Bom, então, ok, a gente deu aí um overview do programa, e como que eu aplico isso, como é que eu poderia aplicar isso na minha empresa, como é que faz a implementação do programa de forma também, né, breve? Bom, então, vamos lá, gente. O que eu entendo do programa, do que eu já andei estudando, o que a gente já estudou lá na Portorium, o que a gente também já trabalhou com isso, junto com o pessoal do Mackenzie, que tem uma parceria conosco, é que o programa ele está baseado num tripé, né? A implantação do programa de qualidade OEA passa primeiro por um robusto processo de qualificação. Então, são treinamentos em cima dos critérios de concentração do OEA, né, os critérios de risco e da gestão das operações tributárias e aduaneiras, bem como, né, da gestão da cadeia logística internacional. Passa por uma manualização dos procedimentos, passa por colocar, escrever, formalizar os procedimentos, principalmente os procedimentos de comércio exterior. Para que com isso... Até porque nesse sentido é que a gente consegue garantir uma maior qualidade, né? Sim. E uma forma de que todos os colaboradores executem aquele trabalho no mesmo nível, numa mesma forma, com uma homogeneidade maior. Exatamente. E a manualização também permite que, em caso de incidente, ou seja, um erro de procedimento, que você possa rever o procedimento e enriquecê-lo. Então, o procedimento, a gente fala que ele é orgânico, né? Ele se retroalimenta. Então, muitas vezes, o pleiteante lá, a certificação OEA fica um pouco receoso, puxa, eu tenho um erro aqui, eu tenho um erro ali, eu tenho um erro de classificação, eu tenho um problema de uma multa. A Receita não está preocupada com isso, ela está preocupada o que você fez com aquele erro, né? Aquele erro retroalimentou o procedimento, né? Isso é que é importante. Por isso que ele tem que estar escrito, porque se ele não tiver escrito, ele não está no mundo, né? Você não consegue controlá-lo. E a terceira parte dessa equação é justamente a gestão de risco. A gestão de risco, ela é uma ferramenta extremamente importante e cada vez mais tem sido usado na administração das empresas. A ideia da gestão de risco é trabalhar com cenários, né, estabelecer causas, estabelecer consequências, níveis de risco e também procedimentos de mitigação daqueles riscos, né? Então, você estabelecer
estratégias de mitigação dos riscos para reduzi-los, e aí esse ciclo, né, de qualificação, manualização e gestão de riscos vai se alimentando, né, um ciclo virtuoso na administração da empresa. Isso tudo com o objetivo final do quê? Redução dos erros. Nunca estaremos falando de erro zero, ou possibilidade de erro zero, mas de redução, mitigação dos erros. Perfeito. Bom, mas agora já passamos dessa fase introdutória, né? O que a gente pode dizer de fato nesse nosso momento em relação ao Covid? Como que isso afeta o Programa OEA, a implementação do Programa OEA nas empresas, as análises da Receita Federal? Isso é o que todo mundo veio aqui saber. Bom, uma das coisas que eu entendo que a razão das pessoas estarem aqui conosco, e até da gente estar aqui fazendo isso, é porque todos nós acreditamos que haverá um futuro, né? Acreditamos que no final desse período, né, o mundo vai sobreviver, quer dizer, nós vamos passar por um impacto muito forte, nada para se dizer que é desprezível de jeito nenhum, mas aparentemente não é o Armagedon, né? Nós vamos ter um mundo pós-Covid. E o que vai ser esse mundo pós-Covid? Daí eu não vou entrar num exercício de futurologia, até pela minha incapacidade, mas algumas coisas são bastante óbvias, né, para todos, eu acredito, né. Uma delas é que vai haver um aumento dramático, né, da necessidade de aumento da competitividade das empresas. A briga por espaços no mercado, num mercado que vai se reduzir, vai ser muito grande, e vai ser uma briga onde haverão ajustes, algumas empresas, ou muitas empresas vão quebrar, né? Outras vão acabar assumindo esse espaço no mercado, e vão acabar se sobressaindo as que têm maior competitividade. Bom, isso tudo, estou dizendo o óbvio, né? Mas, e aí, o Programa OEA, o que tem a ver com isso? Bom, o Programa OEA tem, fundamentalmente, uma importância muito grande na redução dos custos operacionais do comércio exterior e, fundamentalmente, nas operações de importação. Então, vamos para um cenário hipotético, em que você está importando um insumo, ou você está mesmo importando um produto para revenda, e o seu competidor é OEA e você não é. Ele tem uma vantagem competitiva que dificilmente você vai conseguir retirar numa guerra de preços ou uma outra situação, porque ele tem um custo operacional muito inferior ao seu. Uma outra coisa que também vai acontecer, né, fatalmente, é uma necessidade de corte de custos, né? E eu acho interessante, Walter, para a gente elucidar isso ficar bem nítido, se você puder replicar a imagem para o pessoal espelhar, porque acho que aquela hora que saiu e voltou, eventualmente perdeu o espelho. Ah, tá. Eu vou aqui. Para mim, aparentemente, estava espelhando, né? Então, me desculpe. Agora voltou a espelhar? Sim, perfeito. Bom, certo. Então, nesse sentido, o que a gente está falando é que o Programa OEA ele pode ser uma estratégia para tornar as empresas mais competitivas nesse momento, é isso? Ah, sem dúvida nenhuma. E isso daí, a bem da verdade, vamos pensar, não somos aqui nós, Portório que está falando, né? Inclusive, nós somos uma das empresas que prestam consultoria e assessoria para a implementação do OEA. Existem várias outras empresas, algumas altamente qualificadas para isso. Mas quem está falando isso
são os próprios operadores econômicos autorizados. E aí tem uma pesquisa da Receita Federal, né, onde ela demonstra a avaliação que os próprios credenciados do programa OEA fazem do programa. Então, hoje, ou quando desta pesquisa, né, os operadores se mostraram extremamente satisfeitos com os benefícios que conseguiram. E esses benefícios se refletem em números, né? É lógico que é bastante difícil você estabelecer um ROI, né, um retorno sobre o investimento, que seja uma fórmula de aplicação geral. Temos alguns números que a gente pode compartilhar com vocês. Existe um trabalho feito por um professor da Fundação Getúlio Vargas, e hoje, inclusive, secretário, se não me engano, hoje está como secretário de Política Externa, ou secretário de Comércio Exterior, em que ele aponta uma redução, uma projeção de redução de até 20% dos custos operacionais. Nossa, né, nas operações de importação. Temos um testemunho dado até numa apresentação feita no Procomex da Hyundai. Então, primeiro, eles não são meus clientes, depois não estou faltando aí com nenhum sigilo, porque, bem na verdade, eles apresentaram isso, se não me engano, no ano de 2018, ou foi o balanço do ano de 2019, perdão, eles tiveram uma redução dos custos por volta de $1 milhão com a implantação do programa OEA. Lógico que isso também tem que se comparar com o volume de importação, entram outros fatores, mas definitivamente nós estamos falando de um programa que reduz os tempos dos desembaraços aduaneiros, né, traz previsibilidade para a sua cadeia logística internacional, e isso vai se refletir em redução de custos. Isso é inevitável, né? Aqui é a variação total do programa, né? Ele chega a ser avaliado como positivo pelos operadores econômicos autorizados atuais, né, os credenciados, em 83%, e vou até me permitir dar um spoiler de uma próxima apresentação nossa. Nós já convidamos 3 participantes do Fórum Consultivo, né, representantes aí de grandes empresas, e que vão dar o testemunho deles numa live nossa aqui, no mesmo formato dessa, né? Até lá a gente também vai aprender a usar melhor aí a ferramenta. Vocês me desculpem aí os erros aí na utilização aí na passagem dos slides. Mas feito esse parênteses, né, e dando esse spoiler já dessa próxima, ou de uma das próximas apresentações, definitivamente o programa ele se traduz numa redução de custos. Isso a gente tratando do importador, né, e até do exportador, com maior impacto, maior efeito mesmo para o importador. Agora, quando a gente fala dos outros intervenientes, tais como o próprio transportador rodoviário, o agente de cargas, e até mesmo os armazéns, isso é imprescindível, né? Porque você está sofrendo essa pressão dos seus clientes, de quem demanda o seu serviço, e a pressão vai só aumentar à medida que um cenário pós-Covid vai ser muito mais competitivo, né? Dando também uma informação de caráter geral, adiantando aí para vocês, seria interessante também que vocês soubessem, que a Receita Federal introduziu uma alteração na IN 680, e os operadores econômicos autorizados estão autorizados, já a partir de março, se não me engano, foi no final de março, a fazer a conferência física, iniciar a conferência física, ou concluir o despacho aduaneiro de importação nas empresas. Então, ele não precisa, no caso de necessidade de conferência física, de fazê-la lá no porto ou no aeroporto.
ele tem uma entrega antecipada da mercadoria para a conclusão do despacho aduaneiro. E essas vantagens todas acabam se refletindo em redução de custos e aumento da competitividade para as empresas. Certo. Então, a gente passou aí nessa questão da competitividade, mas a ideia desse nosso cenário é muito vinculado com o que a gente trabalha na gestão de riscos, né? E acho que existe um entendimento de que o risco, ele é um risco sempre maléfico, né? Que ele é algo sempre ruim, que ele é algo sempre perigoso para a gente. Mas será que a gente vale esse entendimento em relação a esse momento no EA? Então, quando você vai estudar mais profundamente o risco, né, vai atrás da taxonomia, como eu gosto de falar o professor Hoffman, né, do risco, você descobre uma coisa interessante, né? A bem da verdade, o risco, ele tem duas vertentes, né? Ele tem uma vertente negativa e tem uma vertente positiva, e hoje a ISO 31000 trata disso, outras ferramentas que procuram mapear e trabalhar com o risco também tratam disso, né? Então, o risco abre uma vertente, que é uma vertente da oportunidade, e a ideia da gestão de risco, vamos dizer assim, lato sensu, é que você possa maximizar, né, as oportunidades também nos momentos em que o risco aparece. O risco é sempre uma ameaça sobre um resultado, né? Mas ele acaba abrindo essas duas vertentes, o que acaba se traduzindo vamos dizer, numa bifurcação, né? De um lado, você tem uma crise, de outro lado, você tem uma oportunidade aí acontecendo. Que é mais ou menos o que está acontecendo com a gente, né? Para mim, depois da Covid, eu fui forçado a sair do século XVI e entrar no século XXI. Então, estou aqui lidando, né, com home office, como vocês, assistindo palestras, algumas fascinantes, e estudando, e fazendo reuniões, às vezes uma reunião em Manaus, e depois eu estou fazendo uma na Bahia, né, com toda essa disponibilidade que a crise fez com que nós fôssemos atrás de implementar, né? E há a ideia também, né, Walter, de alguns setores que até podem vir a se fortalecer no meio dessa crise, já que uma crise diz respeito a também uma possibilidade de oportunidade? Sim, exatamente. Isso, lógico, não é algo pacificado, mas é fácil da gente entender que em toda a crise alguns setores se destacam, alguns setores acabam tendo um incremento, né? No caso dessa crise, a gente sabe que alguns, apesar de que a maioria dos setores foram altamente afetados, e o cenário futuro é realmente da gente enfrentar aí uma recessão, quiçá, infelizmente, né, talvez até uma depressão, mas alguns setores estão saindo vão sair fortalecidos disso daí, né? Eu peguei essa imagem, né, feita pelo pessoal de uma universidade americana, que o Estadão acabou publicando. Então, eles colocam algumas demandas que explodiram na crise e que devem se manter, né, pós-pandemia, né? Então, eles colocam lá os planos de saúde, a telemedicina, a nutrição e saúde, ferramentas para trabalho remoto, que é esse caso, né? Nós estamos aqui numa ferramenta de trabalho remoto, estamos aí agora com mais de 30 pessoas e fazendo uma reunião às 7h30 da noite, né? E fazendo uma apresentação, que é fantástico, todo mundo está tendo a liberdade de estar na sua casa. Eu tenho dado aula
tanto no Mackenzie como na Aduaneiras, e de vez em quando ouço uma criança está chorando, é um cachorro que passa, mas a vida que continua e está todo mundo ali conseguindo, né, seguir adiante por conta dessas ferramentas, né? O entretenimento online, né, esse também, porque as pessoas estão evitando, e é o caso mesmo, né, do isolamento, de sair, não sair de casa, e o ensino à distância. E o programa OEA, né, ele justamente te permite a implantação com essas duas ferramentas, que estão no topo dos setores que têm um crescimento desigual após a pandemia do corona, né? Que é o ensino à distância e as ferramentas para trabalho remoto. Bom, então a gente acaba falando do OEA como uma oportunidade. Sim, eu entendo que é uma oportunidade que nasce. Por quê? Porque o momento agora é um momento das empresas, e muitas estão fazendo isso, né, de fazerem as reformas internas, né? Então, a hora de pegar, procedimentalizar, manualizar, estabelecer padrões de qualidade, se preparar para essa retomada do mercado pós-Covid, onde nós vamos ter uma pressão enorme em cima dos preços, todos nós. Os preços dos serviços, os preços das mercadorias, a competição vai ser muito dura, certo? Isso não é praga aqui do amigo, não, tá? Pelo amor de Deus, mas nós vamos trabalhar com outros níveis de preço. Assim, se vocês já... todo mundo provavelmente está pedindo comida em casa, essa coisa, já está vendo que alguns restaurantes têm feito promoções enormes como forma de conseguir manter pelo menos o mínimo de venda. Então, vai haver uma pressão em cima dos preços de maneira geral, porque o dinheiro vai estar mais difícil, né? Os gastos vão estar mais limitados, vai cair muito o poder aquisitivo, então vai ter uma briga de preços, né? E isso vai impactar tanto para os importadores, né, que vão precisar definitivamente de estratégias de redução de custo, e o OEA se encaixa nisso, como também tem para os outros intervenientes, a exemplo do transportador rodoviário, que vai precisar desta ferramenta, desta qualificação, desta indicação de qualidade, para que ele possa se apresentar num bid, numa tomada de preços como uma empresa qualificada, porque, caso contrário, ele vai acabar ficando para trás dentro de um mercado que antes ainda tinha mais espaço para ele. À medida que o mercado encolhe, vai ficar mais difícil para todo mundo e vai se exigir mais da qualificação de todo mundo. Nesse sentido também, uma das demandas que a gente escuta com bastante frequência, principalmente na nossa época jurássica, de juntar pessoalmente para fazer reuniões e eventos, né, era de que a maioria dos certificados OEA vinham os colaboradores, pessoal de Comex, dizendo que se sentiam, tinha uma diferença na questão não só da empregabilidade, como do reconhecimento por ser OEA, né? Isso também é um ponto que a gente tem que estar vislumbrando? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tudo que a gente acompanhou nas empresas todas que nós fizemos a implementação do OEA, e isso eu acho que é algo que pode ser reforçado por outras consultorias que também se prestam ao mesmo serviço, é que você tem uma mudança na qualificação das pessoas que estão envolvidas nos procedimentos aduaneiros, né, e mesmo na cadeia logística internacional, com um aumento da qualificação e um aumento da capacidade de colocação, né, ou como se fala hoje em dia, né, da empregabilidade. Quer dizer, as empresas que buscam implantar esses programas de qualidade acabam trazendo um benefício adicional aos colaboradores que estão envolvidos, né?
porque essa pessoa tem como se apresentar no mercado, demonstrando que ela participou, que ela se envolveu e fez, né, nascer e, de fato, ser implementado um programa de qualidade dentro da área de comércio exterior, onde ela trabalhava. Então, isso também, dentro de um cenário onde o emprego também vai estar muito mais, vamos dizer, muito mais escasso, mais restrito, também é uma oportunidade pro aspecto profissional pessoal, né? Certo. E aí, de forma prática, como é que a gente implementa tudo isso só online? Como é que se faz isso? Bom, então eu queria colocar para vocês aqui já uma apresentação que nós fizemos para demonstrar, certo, a forma em que a gente pode fazer uma implantação do programa OEA online. O vídeo está aparecendo para vocês aí, né? Sim. Ah, ótimo, graças a Deus. Bom, a ideia é ter isso feito em três etapas, né? Feita com 3 degraus, baseado na coisa dos 3 pilares da implantação do OEA, né? Isso são ferramentas que a gente já vinha desenvolvendo há algum tempo na Portório, né? E é lógico que fomos forçados a aumentar a velocidade da implantação dessas ferramentas por conta agora, né, dessa situação do trabalho remoto. Então, a primeira ferramenta que a gente queria apresentar, e já vou adiantando que o vídeo é curto, né, é uma ferramenta de capacitação, que é que a gente está chamando de EAD Portório, né, que ela tem uma trilha de aprendizado dentro de uma lógica em que o aluno vai receber os materiais de apoio, né, vai receber as videoaulas que já estão todas elas já editadas, gravadas e prontas, certo? Vai ter as aulas ou presenciais, quando forem permitidas, né, ou os webinários, e aí vai se capacitar por meio de testes a uma qualificação, né, de auditor interno OEA. Né? Depois disso, a segunda ferramenta, essa já está pronta, já está no ar, né? Fizemos uma alteração da ferramenta antiga que a gente tinha, então fizemos ela no novo padrão, que é uma ferramenta chamada Porto Web. Desculpa, eu acabei tropeçando aqui, não tropecei num fio, tropecei na apresentação, tá? Um segundo. Acho que ainda está no slide anterior. Não está aparecendo mais o VidScribe. Agora. Sim, eu vou adiantar o vídeo um pouco. Então, essa parte da capacitação nós já vimos, né? Então, já vou passar aqui. Então, esse primeiro pilar é da capacitação, né? E termina com essa certificação de auditor interno OEA, tanto conformidade quanto segurança. A segunda linha, né, a segunda parte disso é a procedimentalização que a gente faz com uma ferramenta de apoio que chama-se Porto Web, né? É um repositório de documentos, uma ferramenta de comunicação que fica na nuvem. E então, que foi atualizada recentemente, né, Walter? Hoje a gente está contando com a ferramenta com mais de 180 materiais de auxílio. Isso é bastante coisa. Modelos de procedimento, modelos de evidência, métodos de auditoria, e tudo isso em cloud, né? Tudo isso dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com acesso criptografado pela Microsoft e tudo. Depois disso, a ferramenta mais nova que a gente desenvolveu é um dashboard para fazer a gestão de risco, né? A gestão de risco do programa OEA,
né? Esse dashboard é baseado na lógica da ISO 31000, né? E ele vai ajudar no mapeamento do risco, e além de trazer um histórico dos mapas de risco, né? E a evolução da empresa. Ao final disso, né? Nós promovemos uma simulação da visita de validação, e aí a empresa está pronta para apresentar, né, o seu pedido via portal único. Nós auxiliamos também que a empresa possa subir lá no portal único e apresentar o seu pedido de certificação. Uma informação interessante é que a Receita continua analisando os processos. Tivemos 1 a 2 semanas atrás, foi analisado, eles já deram andamento, né? Já passamos da fase de admissibilidade, aí estamos falando, lógico, da redução dos custos, essa é a ideia desse desenho, né? E com esse conjunto, com essas 3 ferramentas digitais, que a gente está dando continuidade e está fazendo a implementação do programa OEA, né? E até, assim, arriscaria dizer que para nós acabou gerando uma oportunidade bastante interessante de otimização do tempo e de replicabilidade dos processos, com redução de custos, né? E nós também estamos sendo pressionados, e todos, né, também os nossos concorrentes vão ser pressionados por essas reduções de custos, né? Perfeito. Bom, e aí me diga uma coisa para a gente fechar essa conversa e até passar para a questão das perguntas e não estourar muito nosso horário. Então, resumo dessa nossa conversa: binômio, pandemia versus OEA, a gente pode tirar Q. Então, a ideia é essa, né? Existe aí duas vertentes. Definitivamente, a gente tem uma oportunidade, tem oportunidades. Eu não diria que isso está equilibrado, não sou um otimista desvairado, né? Mas acho que até do ponto de vista estoico é importante que a gente considere que existem existe um cenário macro em que nós não podemos intervir, nós não temos como intervir. Então, cabe a gente aceitar, né, e entender a colocação que as autoridades sanitárias estão nos impondo, mas trabalhar com o que a gente pode fazer. Então, nesse momento, nós, lá da Portório, como outros clientes que nós estamos trabalhando, estão fortemente investindo em arrumar a sua casa, em se preparar para esse mundo pós-Covid, né? Que não vai terminar, mas vai ser um mundo diferente. Aquele mundo que nós conhecemos, né? Ele mudou. Talvez a Covid tenha chegado para a história da humanidade como a queda da Bastilha ou outros momentos importantes, né, que marcaram até o fim de uma era. Definitivamente, o impacto dessa pandemia, ele é inédito, né, e ainda não mensurável, né? Mas, basicamente, era isso. Perfeito. Bom, então vamos fazer uma seguinte dinâmica aí em relação às perguntas. Para aqueles que tiverem acesso ao chat, para nós seria mais simples, mas eu acredito que, pelo que eu estou entendendo agora, o chat só abre para aqueles que baixaram o Teams. Então, para quem está online, eu vou pedir a seguinte, e tiver questões, tiver perguntas, eu vou pedir a seguinte gentileza: para abrir o microfone e me passar o nome, e aí eu vou anotando e vou abrindo o microfone para que a gente faça as perguntas. Então, primeiramente, alguém tem dúvidas, questões, traumas? A gente também gosta muito das pessoas contando as experiências delas, né? Que a gente, principalmente quem já é OEA, então tá aberto, podem abrir o microfone para. Deixa eu ver. Vocês conseguem abrir o microfone? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Ou está travado? Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o Caio.
Oi, Caio, vou anotar aqui. Mais alguém, gente? Tem 2 pessoas entrando, inclusive. Walter de Braz, aqui do Grupo Jato. Ah, Ok. puxa, como está? Tudo bem? Tudo bem, Xará? Tudo bem, graças a Deus. Então, estamos bem. Gente, fica à vontade, podem fazer perguntas, né? E a gente vai buscando aqui responder. Então já vamos começar com essas duas, Walter, até porque às vezes a pergunta de um pode ser a pergunta do outro, né? Então, Caio, por favor. Bom, primeiramente, parabenizar aí vocês, Marina e Walter, excelente conteúdo. Estou muito animado com essa plataforma, né? Meus olhos brilharam aqui, porque sou um amante do ensino e da tecnologia. Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos tudo isso que está acontecendo, né? Bom, eu trabalho numa empresa de logística, JSL, e nós somos certificados OEA e temos outras certificações, né? Então eu queria fazer um parecer aqui e ver o que vocês entendem como que a gente pode trabalhar essa questão, né? Dentro de uma das nossas normas, nós temos um requisito chamado gestão da mudança, aonde nós temos que trabalhar todo o cenário do nosso processo e atuar quando temos um tipo de mudança. No caso do Covid, o que trouxe para nós foi uma mudança drástica nas nossas operações, e então nós tivemos que acionar o nosso comitê de crise e tivemos também que fazer alguns planos emergenciais, né? Se tratando de OEA, como que a OEA ela enxerga essa questão de ações emergenciais, ações que fogem do nosso controle, só que a gente tem que prever ou tem que ter uma ação imediata, né, para poder conter ou para poder mitigar qualquer tipo de fragilidade? Bom, Caio, primeiro eu queria agradecer aí pela sua participação, pelas suas palavras. O Caio, ele é, além de tudo, um amigo, né? E dizer que algumas coisas aconteceram aí de interessante, né? E a ferramenta OEA disponibilizou esta possibilidade para o próprio governo. Veja, no momento deste, que é um momento completamente inusitado, né? Um cenário de filme de ficção, né, que nós estamos vivendo, né, aquela coisa mesmo, né, daqui a pouco, bom, vira um OVNI ontem ou anteontem, aí alguém publicaram até isso, não sei se esses caras estão chegando aí, mas de qualquer maneira, a Receita Federal, por meio do programa OEA, conseguiu fazer o quê? Ela conseguiu destravar parte das operações aduaneiras à medida em que ela tem esses parceiros selecionados, né, como parceiros de baixo risco. Então, eles já estão mapeados, e para estes parceiros, o que eu estou sabendo, é que a parametrização está se dando praticamente 100% no Canal Verde. Então, essa é uma maneira de você conseguir, vamos dizer, ter um controle remoto daquela porta de entrada, né, e saída do país, uma vez que a intervenção física, humana da fiscalização, mais do que nunca, se antes já tinha um problema de falta de pessoal, agora tem um problema de saúde pública, né? Quer dizer, você não pode colocar essas pessoas também ali em risco. Então, eu achei que a resposta do programa OEA foi muito rápida, e também eu queria cumprimentar o pessoal do Fórum Consultivo, no nome da doutora Lia, que também conseguiu, e lógico, com o apoio da Receita Federal, e aí um apoio particular do Jackson, né, conseguiu também a alteração das normas que tratam sobre a apresentação dos documentos, para que também os documentos pudessem ser apresentados de forma toda digitalizada, né, e ter o reconhecimento
também feito desta mesma maneira, né, com certificação digital. Então, isso empurrou o Comex também para o século XXI, né? Nós, meio na marra, fomos jogados para lá na gestão dessa crise, porque, caso contrário, as operações teriam se estrangulado, né, nos portos. Legal, obrigado. Acho que respondeu a minha pergunta. Muito obrigado, viu? Excelente. Então, senhor Walter Xará, do nosso Walter, por favor, faça as honras. Obrigado. Parabéns, eu cheguei um pouco tarde na apresentação, mas eu peguei o finalzinho. Vocês estão com nós lá na Jato, né, fazendo esse trabalho, e eu peguei esse tema no finalzinho aí, né, para a gente poder, de alguma forma, conseguir essa certificação. A minha maior dúvida é referente ao processo, né? Até que ponto o processo aí da certificação, ela está integrada com os processos já da ISO 9000, que muitas empresas das ISO, seja as ISOs que tiver, não é? Até que ponto nós podemos utilizar já os procedimentos, os trabalhos existentes, né? Porque a gente vê que tem um trabalho muito grande aí dentro das nossas estruturas, muitas empresas já são certificadas por algumas normatizações, e até que ponto isso se encaixa, né? Ou não vai ter um retrabalho, ou nós vamos ter que adequar os nossos processos de algumas certificações, de algumas normas, em cima da certificação do OEA. Né? Como que funciona esse overlap, né? Essa sobreposição aí de processos e procedimentos? Eu tenho um pouco dessa dúvida. Então, Xará, definitivamente, assim, primeiro, novamente agradecendo, agora, a ideia é que que você tenha uma convergência entre as normas ou os modelos de procedimentalização da 9001, versão 2015, e que, inclusive, traz já no seu escopo a gestão de risco, né, e as exigências do programa OEA. O que acaba apenas distinguindo é que os procedimentos do OEA têm objetivos muito específicos, né? Eles têm escopo e objetivo bastante específico. E, às vezes, você vai pegar um procedimento, né, vamos supor, um procedimento fiscal, né? Você pega uma empresa e tem um procedimento fiscal. Lá dentro, você vai encontrar uma instrução de trabalho ou um subprocesso que trate especificamente de classificação fiscal ou de descrição de mercadorias. E ele já está integrado na 9001, né? E ele já está, às vezes, no seu ERP, ele já tem uma auditoria externa sendo feita, perfeito. O problema é que, dentro do programa OEA, o objetivo daquela instrução de trabalho, daquele subprocesso, ele tem que estar bem claro, ele tem que estar bem convergente com o programa. Mas a sintonia entre as normas e a base do OEA, ele é, na verdade, uma ISO. Ele assim, a gente poderia até falar isso sem incorrer em erro, né? Ele tem a mesma lógica, tenta trabalhar com os mesmos critérios que a ISO trabalha, né? É a procedimentalização, né? É o PDCA aplicado ao processo, dentro da linha da melhoria contínua, é a gestão de risco na avaliação de cenários futuros e estabelecimento de procedimento, de tratamentos e monitoramento de risco. Então, eles convergem totalmente. O que acaba trazendo, às vezes, alguma dificuldade, e até a gente já conversou sobre isso, é o quê? É que o auditor,
que vai na sua empresa e vai com uma tremenda boa vontade. Nós temos visto trabalhos lindos feitos pela fiscalização, como da validação, um trabalho que não tem nada a ver com auditoria policialesca, nada disso, uma coisa muito bacana, mas ele tem uma limitação também, quer dizer, ele não é aí o mago da gestão, né? Então, se você dá um processo muito complicado para ele ler, e que ele não consiga identificar os objetivos do programa OEA destacados, ele pode não se sentir seguro, né? Desculpa, Marina, você ia falar. Não, eu ia dizer que também vale ressaltar que a ISO não é um pré-requisito para obtenção da certificação OEA, mas que uma gestão de qualidade, que é isso que a ISO assegura, é muito bem vista pela fiscalização. Inclusive, quando da anexação de certificados, né, é sempre recomendável, é sempre bem vista a ISO 9001. Eu queria só acrescentar uma informação aí para o Walter, que acho que é muito interessante. Eu, como tenho experiência já certificado OEA, e lá nós somos ISO 9001 também, Walter. E dos principais benefícios que eu enxergo para esse tipo de cenário da certificação é a cultura que a certificação traz para dentro da empresa. Então, o pessoal já tem assim um contexto de procedimentar, de atuar com formulários, com registros, com auditorias. Então, isso já faz parte da rotina. Então, isso é muito bem visto para eles, né? E também para a companhia, isso acaba sendo um diferencial. Muito obrigado. Excelente colocação. Obrigado. É que nós temos outros colegas do grupo também que estão aqui, né? E eles estão diretamente ligados aí à parte dessa parte de garantia das normas, né? E é bom também a gente ter esse conhecimento aí bem alinhado entre nós. Obrigado, viu? Excelente explicação. Obrigado. Oi, pessoal. Marina, eu posso falar? Washington. Por favor, Washington. Opa, como tá? Tudo bem? Joia, como é que vocês estão? Boa noite. Graças a Deus. Viu, durante essa pandemia, por mais que a gente tenha sistemas, né, seja 9.000, 14.000, 18.000, o que for, tanto o OEA quanto esses sistemas, eles tratam a gestão de risco. Sim. Certo? Quando a gente montou ou elaborou a gestão de risco, nunca se pensou, por exemplo, em ter uma pandemia. Ou, por exemplo, ter uma área alagada, né? Uma greve mundial, né? A greve dos caminhoneiros, por exemplo, né? Aí a minha pergunta, ela está relacionada da seguinte forma: a que nível nós devemos chegar no gerenciamento de riscos? Temos que ser ao extremo, ou as coisas vão acontecendo e a Receita aceita que a gente faça atualização disso e o nosso mapeamento de risco seja revisado, seja adequado? Como é que se comporta isso? Washington, olha, a sua colocação aí é fundamental. Vamos lá. Uma das definições de risco, né, e uma que, inclusive, curiosamente, a Receita trata, ela aceita, é que o risco é sempre um evento no qual o interveniente tem domínio, tem como agir, né? Então, numa dessas apresentações lá na SGS, achei interessante, porque acaba, né, chegando nesse ponto que a gente está vivendo agora, que me propuseram o seguinte raciocínio: olha, eu posso fazer a gestão de risco do incêndio desse edifício, agora eu não posso fazer de queda de um meteoro, não tem como, eu não vou conseguir fazer nada, eu vou simplesmente morrer, né, na hora que o meteoro cair aqui, né? Então, lógico que essas situações excepcionalíssimas, né, elas fogem da capacidade do próprio interveniente. Você ter uma gestão de risco de um controle, você é um transportador, né, de um controle seu de portaria,
você pedir lá uma identificação, com um documento com foto, entregar um crachá, e você está administrando esse risco, é uma coisa. Outra coisa é chegarem 20 caras armados com AK-47, você vai abrir, vai chamar os caras para tomar um café, né? E acabou, você não tem mais controle sobre isso, isso já extrapolou o que era, vamos dizer, o razoável, né, para que aquele operador, o owner do risco, pudesse fazer, né? Foge da razoabilidade, e a Receita, eu tenho que confessar, que estou realmente muito bem impressionado com a capacidade com que eles estão examinando determinadas questões. E um outro ponto, Washington, que eu queria te colocar também, e até falando novamente de risco, nós voltamos para o Brasil, eu, Marina, Andrade, né, nós fomos para participar de um treinamento no CityPet americano, uma empresa certificadora do CityPet americano, voltamos 2 dias antes deles cancelarem os voos, né, de começarem a cancelar os voos todos. E lá com os nossos colegas, os congêneres lá nos Estados Unidos, as dificuldades com o transporte rodoviário são as mesmas ou muito piores que as nossas, né? Inclusive, o controle de risco pelos próprios transportadores. Nós estávamos lá nesse treinamento, treinamento exaustivo e tal, mas muito interessante. Tinha alguns transportadores que colocavam exatamente as mesmas questões que a gente aqui. Como é que eu vou cuidar disso? Como é que eu vou pedir para o motorista fazer isso? Como é que eu vou ter domínio sobre essa operação? Como é que eu... né? Lembrando que eles têm um problema adicional, que o grande parte do tráfico de drogas deles acontece no transfronteiriço ali, México e Estados Unidos. Eles têm uma fronteira seca enorme ali com o México, e tem as maquiladoras que, por conta do acordo do NAFTA, foram para lá, para o México, né? E essas indústrias estão na cadeia logística dos Estados Unidos. Então é um problema seríssimo. Seríssimo, e eles enfrentam as mesmas dificuldades, não, mas lá não tem caminhoneiro autônomo. O quê? É a mesma situação. A JCPenney, a Penske, a Robbins, 90% é autônomo. O camarada tem 1, 2 caminhões, ele fez um leasing, trabalha ele num caminhão, o cunhado no outro, e essa é a companhia de transporte deles, né? E eles vão se agregar a alguma transportadora dessa grande e vão ter que cumprir com obrigações OEA, né? No caso deles, CTPAT, e é difícil mesmo. Eu acho que, nesse sentido, não só a Receita Federal, mas todas as certificadoras de segurança da cadeia logística têm que entender as peculiaridades das operações de transporte internacional, principalmente o rodoviário. E ainda nesse sentido, acho que em caminho daquilo que o Washington perguntou, algo que a Receita reforça, e é entendimento deles, e na verdade não é nada criativo da parte deles, porque está disposto na ISO 31000, que é da gestão de riscos, é o seguinte: não existe zero risco. Então não dá para a gente mapear tudo, ou a gente tentar fazer esse exercício de futurologia do que pode acontecer ou não. A gente tem um limite dentro do que é razoável e possível de acontecer. A pandemia era algo talvez impensável na amplitude que hoje a gente tem, né? Mas era algo que eventualmente lá atrás os chineses podiam ter mapeado de uma outra forma. Enfim, era algo não previsível, e a imprevisibilidade também faz parte do risco. Agora, ela vai entrar na matriz de risco. Agora, em todas as matrizes de risco, ela vai entrar, como um evento que já aconteceu. Eu só faria um adendo aí, vocês me desculpem, mas me impressionou, eu vi esses dias uma palestra de Bill Gates em 2005 ou 2015, e ele desenhou essa pandemia, uma coisa assim, que para mim é voodoo, é quase bruxaria. Ele falou... praticamente todo esse script ele apresentou na época. É assustador, né? Mas é lógico, foi um que acertou o palpite, né?
Quer dizer, todos os outros que erraram a gente esqueceu, né? Tá certo. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Gente, mais perguntas? Estamos aí abertos. Dúvidas, traumas, sugestões? Bom, pessoal, pelo avançado da hora, né, eu queria deixar esse canal aqui aberto, queria agradecer a presença aí de todos, destacar aí, eu vi alguns nomes aí, estou vendo o doutor Zanetti lá, o presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de Santos, da qual com muita honra faço parte, né? Queria agradecer o Patrick aí, o amigo aí, o colega, né? Eu também vi, um tempo atrás, aí estava o Russo, quero mandar um abraço para ele também, a Dailton, a algumas pessoas, desculpem, eu realmente não estou identificando, né? E eu fico muito contente com a presença de vocês e nós vamos manter esse canal aqui aberto, vamos fazer novas apresentações e uma informação para vocês, que para quem não tem ainda, eu acho que é importante falar nisso, existe um marco civil, um marco legal, perdão, que está na Casa Civil, né, para trazer para o OEA a possibilidade do pagamento diferido dos tributos e vai reincorporar os despachantes aduaneiros. Provavelmente isso vem no mesmo, vem junto do mesmo pacote, vem junto da mesma apresentação, né, o que é uma boa notícia, os despachantes precisam ser reincorporados ao programa, né? E numa próxima apresentação, nós estamos ainda acertando a agenda, a ideia é trazer a Igreja de Nossa Senhora do OEA, então nós vamos colocar aí 3 empresas que participam do programa OEA e que estão no fórum consultivo para darem testemunho e para passarem também experiências, tanto para as empresas que ingressaram agora, como para as empresas que querem entrar no programa OEA. Vocês receberam o convite por meio da nossa mala direta. Quaisquer perguntas que vocês queiram, por favor, façam uso do mesmo canal, né? Vou colocar também o meu e-mail aqui embaixo. Exatamente isso que eu ia pedir, Walter. À disposição. A gente, justamente nesse momento de encerramento, o Walter vai colocar aí, espelhar o e-mail dele para aqueles que não o têm. Para todos que participaram, a gente gostaria de agradecer imensamente. Nós estamos no primeiro webinário de uma linha de webinários que a gente está programando aí, ao menos mensalmente, para estar ocorrendo, com vários tópicos a serem destrinchados. A gente vai falar de OEA, a gente vai falar de outros assuntos, de importação de grandes equipamentos, e isso, independente da pandemia ou não, é um canal que a gente quer manter, né, que a gente está nos atualizando para isso. Pedir desculpas aí por alguns ajustes, né, nesse primeiro momento a gente também está se acostumando com algumas ferramentas, e dizer exatamente isso, vocês ainda vão receber convites dos próximos encontros, isso vai ser enviado via Eventbrite, da mesma forma que foi agora para vocês, e é isso, estamos aí à disposição, agradeço muito o tempo de vocês.